aquele que é seguro, ele tem um domínio teórico e técnico das estruturas da personalidade. O paciente chega na primeira sessão, ele não vai estar com medo, ele vai estar pensando e fazendo perguntas e investigando a vida do paciente para identificar qual é a estrutura da personalidade daquele paciente, para saber se aquele paciente faz parte de qual tipo de estrutura, se ele é autista, se ele é psicótico, se ele é borderline, se ele é perverso ou se ele é neurótico. Esse profissional tem a autoestima alta. Ele tem porque ele tem confiança no processo. Ele tem confiança no seu trabalho. Ele tem confiança nas suas capacidades. Ele sabe que não é perfeito, mas sabe que é justamente identificando seus erros durante o tratamento, durante os atendimentos, que ele vai melhorar. E para identificar os erros, ele precisa atender. Sem atender, você não vai identificar as suas dificuldades, as suas oportunidades de melhoria. E aí esse profissional, ele acredita nas próprias capacidades internas. Ele tem coragem de enfrentar uma atividade nova. Porque é disso que se trata. Quem é seguro para fazer os atendimentos tem coragem para enfrentar uma atividade nova. Apesar do frio na barriga e do medo. Porque o profissional que é seguro não é que ele não tem medo, não. Claro que ele tem medo. Ele tem medo, sim. Mas ele faz mesmo com medo. Ele faz apesar do medo. Ele atende com o medo. Mas ele não deixa o medo dominar. Porque ele tem segurança técnica para trabalhar com as técnicas psicanalíticas, como os sonhos, as interpretações, as pontuações e os diferentes tipos de manejo das situações clínicas. Ele sabe como abordar um paciente neurótico, qual é a diferença da abordagem de um neurótico para um psicótico, por exemplo. Aí o consultório decola, porque o colega faz o que precisa ser feito para atrair os pacientes e fidelizar esses pacientes, fazer esses pacientes aderirem ao tratamento, se empenharem, se comprometerem realmente com o seu processo de mudança. Porque esse profissional sabe o valor do seu trabalho e cobra um preço justo pela sessão. Porque se o profissional, que é profissional, fica inseguro, imagina quem não é da área como é que fica. Se o profissional não sabe como fazer, quem não é da área, como é que vai saber o que fazer? Está cheio de problemas, imerso, mergulhado nos seus problemas. Precisa de uma ajuda para saber o que fazer, para saber que tem ao menos uma luz no fim do túnel, para que possa percorrer aquele caminho, que pode ser longo, mas já sabe o caminho que tem que ser percorrido. E essa questão da segurança é que nem um atleta de alta performance, que tem os mesmos problemas e as dificuldades de outros atletas. Mas esse atleta de alta performance, que é um atleta realmente diferenciado, ele enfrenta esses problemas e faz o que precisa ser feito para resolver esses problemas. O medo que ele tem, porque, como eu disse, não é que o profissional seguro não tem medo sim, claro que tem medo. Só que o medo desse atleta de alta performance faz com que ele comece a treinar antes dos outros, por exemplo. 1, 2 horas antes dos outros e vá embora depois que todos os outros já terminaram, porque ele nunca se acomoda com a situação que ele conquistou. Ele sabe que essas coisas são passageiras e são efêmeras. Então está sempre buscando se aperfeiçoar, está sempre buscando melhorar o seu desempenho. E não bota a culpa nos outros, não fica reclamando da vida. Ele vai lá e faz o que precisa ser feito. É a mesma coisa na nossa área de atuação. Se você se empenha, se você se compromete em transformar o seu consultório, em viver de seus atendimentos, você vai fazer o que precisa ser feito para isso acontecer. Isso me fez lembrar a história de um filme bem famoso, um filme de 2006, acredito eu, com o Will Smith. O nome do filme é baseado numa história real do Chris Gardner. É um filme com o Will Smith, chamado
a procura da felicidade. Na história, né, o Will Smith faz esse personagem, o Chris Gardner, e ele tem algumas dificuldades financeiras, algumas não, muitas dificuldades financeiras, e ele acaba sendo abandonado pela esposa. E aí ele fica sozinho, com um filho de 5 anos. E aí ele precisa cuidar e criar esse filho, o Christopher, que casualmente é o filho do próprio Will Smith que interpreta o personagem, o Jaden Smith. Tem só 5 anos na história. Então, ele tenta, o Chris Gardner tenta de todas as maneiras usar suas habilidades como vendedor para conseguir um emprego melhor, que ele dê um salário mais digno, mas o que ele só consegue é uma vaga de estagiário, olha só, de estagiário, um homem já crescido, já com experiência profissional, se submete a ter um lugar como estagiário numa empresa, numa grande corretora de ações, na bolsa. Porque ele quer buscar uma vida melhor para ele sabe que ele precisa fazer um sacrifício para isso acontecer. E aí ele não recebe salário pelos seus serviços, porque ele é um estagiário, ele tem que esperar o estágio terminar para começar a receber o salário. Só que os seus problemas financeiros vão aumentando e não ficam esperando, porque os problemas, eles, assim como na nossa vida, né? Os problemas, eles não esperam. Os problemas financeiros não esperam que a gente resolva nossos problemas para depois aparecerem. Eles aparecem e ponto. E aí o Chris Gardner tem o problema que ele acaba sendo despejado. E aí ele tem que passar a dormir em abrigos, em estações de trem, em banheiros, onde quer que eles consigam um refúgio à noite, mantendo a esperança de ter dias melhores. E continua fazendo seu estágio e dando o melhor de si para poder conseguir a vaga. Até que ele consegue a vaga. Consegue realmente o lugar que ele queria, que ele desejava. Dá a volta por cima. Mas ele tinha todos os motivos para desistir. Só que ele não desistiu. Ele continuou. Ele persistiu, ele insistiu, apesar do seu medo, apesar das adversidades que aconteceram no caminho. Na nossa trilha com o consultório, algumas vezes pode ser parecida com a do Chris Gardner. A gente tem que fazer algum esforço extra para conseguir captar pacientes, para conseguir fazer um marketing profissional, para conseguir que os pacientes cheguem à nossa sessão, que a gente consiga fidelizá-los, para poder ter um número de pacientes que permita que a gente viva somente de consultório. E a gente vai encontrar diversos motivos para desistir no caminho. Porque é difícil, porque a psicanálise é muito complicada e tal. Você pode dizer para mim agora, a psicanálise é difícil demais. Mas, gente, não existe profissão fácil. Não existe mesmo. Todas as profissões são difíceis e têm as suas dificuldades, têm os seus percalços. Se você quer se destacar, se você quer se diferenciar da massa, prestar um serviço de qualidade, de excelência, você vai necessariamente se enfrentar crises, passar por dificuldades para captar pacientes, para cobrar um preço justo por sessão, até a gente descobrir como é a maneira que funciona para captar pacientes, a gente demora um tempo. Se não tem o passo a passo, se não tem quem te ensine, se não tem quem mostre para você, você fica patinando mesmo. E aí os psicólogos e os psicanalistas ficam com dificuldade também de cobrar um valor justo pela sessão. Ficam com medo porque tem poucos pacientes.